final do culto, então, como eu já falei, eu vou dar os avisos e agora eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. A partir do versículo 1 até o versículo 7. Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Estamos pela internet, Dudu? Então, boa noite a quem, porventura, esteja nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe grandemente sua vida, como está nos abençoando aqui nesse lugar, e que você possa receber de Deus aquilo que nós estamos recebendo nesse momento, no nome de Jesus. Posso ler? Então, vamos lá. A partir do primeiro versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, diz assim: Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Somente até aqui. Vamos fazer uma oração. Ore comigo mais uma vez diante da palavra do Senhor. Pai, essa noite, Senhor, estamos dedicando ao Teu Espírito Santo para que Ele possa se mover em nossos corações, crendo que esse é o Teu desejo, Senhor. O Teu desejo de transformar, o Teu desejo de trazer revestimento às vidas, Senhor. O Teu desejo, Pai, de mudar a forma de enxergar algumas coisas. E é o Teu Espírito que faz isso, é a obra dele, Senhor. A obra de fazer com que o homem seja ensinado, Senhor, que ele seja modificado, que ele receba a porção que o Senhor tem para ele. No nome de Teu Filho Jesus, nós pedimos que assim seja nessa noite, que o Senhor venha derramar do Teu Espírito que já está em nossos corações, que a unção do Teu Espírito possa encher cada coração que está aqui nessa noite, Senhor, em renovação e alegria, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que a presença poderosa do Teu Espírito, Senhor, venha desfazer as obras da carne, venha trazer, Senhor, revelação sobre aquilo que está em oculto, em nome de Jesus. Venha trazer direção, Senhor, aos corações, venha trazer força e libertação, cura, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E nessa noite, Deus colocou no meu coração ministrar sobre o Espírito Santo de Deus. Desde a quarta-feira passada, o Senhor começou a semear no meu coração essa mensagem. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite sobre o Espírito Santo. E nesse texto que a gente acabou de ler, a gente encontra o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus em Éfeso. E nessa grande cidade de Éfeso, Paulo encontrou alguns crentes, alguns discípulos do Senhor Jesus, pessoas que já haviam confessado a Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Pessoas que já tinham, inclusive, sido batizadas nas águas, mas que ainda não tinham sido batizadas no Espírito Santo. E ao saber disso, que aqueles discípulos ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo e nem sequer sabiam que existia um Espírito Santo, Paulo impôs as mãos sobre eles e a Bíblia diz que então eles foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em línguas, começaram a profetizar. E é sobre isso, sobre esse mover de Deus, sobre esse presente, sobre essa dádiva, sobre essa necessidade que trata a mensagem dessa noite. A importância desse presente que foi enviado a todos que creem por Deus após a morte do Senhor Jesus Cristo
e após a sua ressurreição. E a primeira questão que surge para nós é perguntar: nós não estamos em Éfeso. Eu, muito menos, sou o apóstolo Paulo. Mas será que entre nós, aqui nessa noite, também haja aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que já foram batizados nas águas, que creem, que confessam, que se arrependeram dos seus pecados, mas que ainda não foram batizados no Espírito Santo? Será que assim como aqueles 12 discípulos em Éfeso, talvez haja pessoas aqui nessa noite que têm o Espírito Santo de Deus, porque todo crente tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, mas não foram ainda batizados no Espírito Santo, ou não têm certeza se foram. A gente percebe, conversando com as pessoas, conversando com os irmãos, que ainda existe muita dúvida a esse respeito. Ainda existem pessoas que não têm convicção plena de que foram batizadas no Espírito Santo. Pessoas que perguntam assim: será que eu sou batizado no Espírito Santo? Eu não falo em línguas estranhas. Então eu acho que eu não devo ser batizado no Espírito Santo. Será que eu sou batizado no Espírito Santo? Eu nunca profetizei. Eu não reconheço na minha vida algum dom espiritual, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12. Será que então eu sou batizado no Espírito Santo? E é sobre isso que trata a mensagem dessa noite. Primeiro, o que é o batismo no Espírito Santo? Afinal de contas, o que é esse presente, essa dádiva? Eu chamarei de necessidade, porque eu entendo a forma como Paulo tratou essa questão com aqueles 12 discípulos em Éfeso, e vejo em outros episódios da Bíblia o mesmo tratamento em relação ao batismo no Espírito Santo. Uma preocupação de que as pessoas estivessem aqui. Uma preocupação de que cada crente já tivesse experimentado aquilo. Talvez a gente, ao longo da nossa caminhada cristã, perca um pouco isso de vista. E a gente vai se acostumando a uma vida cristã, a uma vida de salva, a uma vida abençoada, mas a uma vida aonde a gente não tem certeza se foi de fato batizado no Espírito Santo. E não precisa ser assim, e não deve ser assim. Porque o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, é uma necessidade. Talvez seja, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o maior presente, talvez não, eu creio que seja, o maior presente dado à igreja. O batismo no Espírito Santo só perde em importância, se eu posso colocar dessa maneira, para o que Jesus fez pelas nossas vidas, nos salvando e nos perdoando dos nossos pecados com o seu sacrifício. Portanto, nessa noite, a mensagem de Deus para nós é: nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. Isso é um presente que não pode ser negligenciado, que não pode deixar de ser recebido. E eu sei que não é negligência, é claro que as pessoas querem isso, mas talvez haja uma deficiência até nossa, enquanto pregadores, de trazer essa mensagem, de trazer essa questão para a igreja, para que a igreja possa ser despertada para essa necessidade. Afinal, então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Acima de tudo, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que Deus já cumpriu. Em João, capítulo 14, Evangelho, dos versículos 15 ao versículo 17, diz assim: o Senhor Jesus falando: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo é o outro conselheiro que foi enviado para habitar no coração daqueles que creem em Jesus. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus o Pai, e é com Jesus que ele completa a Trindade divina. Ou seja,
O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que foi cumprida por Deus e foi alguma coisa que Jesus pediu a Deus por nós. Ele disse, eu pedi ao Pai para que Ele enviasse o Espírito Santo para vocês. O selo da promessa, aquele que nos aconselha, aquele que nos dirige, o Espírito da verdade, que não deixa a pessoa viver na confusão, o Espírito que leva o homem ao arrependimento, que leva o homem ao conhecimento da justiça de Deus. Isso tudo que eu citei é obra do Espírito Santo. Eu não sei se acontece com outros pregadores, mas eu sinto isso. Toda vez que eu prego sobre o Espírito Santo, eu sinto uma responsabilidade diferente. Porque a gente percebe, eu como pregadora percebo que falar dele é alguma coisa muito especial e delicada, que deve ser tratada com muita delicadeza. Porque eu não sei quanto a vocês, mas é assim que eu sinto o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é delicado. Ele é gentil. Ele nunca é intrusivo. Ele nunca força uma situação. Mas da mesma maneira como ele não força, não obriga, ele também, às vezes eu sinto como se a gente deixasse passar. De tão delicado que ele é. Fazendo assim uma grosseira comparação, a gente percebe, por exemplo, quando uma pessoa é muito extrovertida, uma pessoa muito comunicativa, ela chega numa festa, ela, em geral, ela é bem servida. Por quê? Porque ela se apresenta, ela se faz perceber, né? Uma pessoa que é muito comunicativa, que é muito extrovertida, ela chega numa festa, ela já sai cumprimentando os garçons, ela já fala com todo mundo, ela faz amizade com o pessoal da bandeja. Então, a mesa dela está sempre cheia. Mas olha o que acontece quando uma pessoa é mais tímida. Muitas vezes ela chega numa festa e ela é mal servida. Por quê? Porque ela é tímida, porque ela é mais quieta, porque ela fica quietinha. E às vezes, de fato, o garçom até nem percebe. É claro que não deveria ser assim, né? Os garçons têm que ser treinados para servirem a todo mundo, independente da atitude. Mas fazendo essa comparação grotesca, acontece isso, não acontece? Aquele que é mais extrovertido, ele está sempre com a mesa farta. Aquele que é mais tímido, às vezes ele não recebe a mesma porção. E eu percebo que com o Espírito Santo é alguma coisa semelhante, embora seja uma comparação bem grotesca, acontece. O Espírito Santo, ele é suave. Ele não vai marcar a presença dele com força ou arrogância, ou ele é suave. E às vezes nós podemos deixar passar a oportunidade de ter uma experiência com essa terceira pessoa da Trindade, com o Espírito de Deus. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Em Atos, capítulo 1, dos versículos 3 a 5, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Presta atenção na ordem que Jesus deu aos discípulos depois de ressurreto. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João o batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Todas as pessoas que aceitam e confessam a Jesus como Salvador recebem o Espírito Santo de Deus. É o que nos diz João, capítulo 16, versículo 8, quando fala assim: quando o conselheiro vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Dessa forma a gente entende, irmãos, que quando alguém se converte, não se converte porque a palavra do pregador foi convincente, não se converte porque o louvor foi convincente, não se converte porque o amigo que o trouxe à igreja foi convincente. Quando alguém tem um encontro com Jesus, isso é obra do Espírito Santo. Aleluia! Porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu já escutei muitas histórias do folclore evangélico, vamos chamar assim, né? Porque a gente que está há muito tempo, aí o pessoal que está comigo há muito tempo, já caminha com Jesus há muitos anos, conhece muita história do folclore evangélico. E eu me lembro de uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, de um culto em que foi convidado para aquele culto um juiz de uma determinada cidade, era uma cidade de interior, e aquele homem importante foi convidado para o culto. E aí o pastor da igreja, os diáconos, tiveram todo cuidado de colocar aquele homem no melhor lugar da igreja, tiveram todo cuidado de tratar aquele homem com toda deferência, porque eles queriam fazer com que a situação fosse favorável para o homem ter um encontro com Jesus. E aí, no meio do culto, isso é uma história que foi contada, eu não posso nem afirmar que ela seja totalmente verdadeira ou que ela seja verdadeira, mas assim me foi contada, não me custa crer que tenha acontecido. E aí me contaram que no meio do culto, uma irmãzinha se levantou, movida lá no Espírito Santo, veio para frente e começou a dançar no Espírito Santo e pisar no pé do juiz. E aí todo mundo ficou muito preocupado na igreja, né? O pastor ficou preocupado e tal, aquela coisa, todo mundo pensando, agora que o homem não vai querer saber de Deus, não vai querer ter encontro nenhum com Jesus, e a irmãzinha lá sapateando no pé do juiz, né? E todo mundo muito preocupado com aquilo. Bom, para encurtar a história, no final do culto, aquele homem teve um encontro com Jesus, ele aceitou a Jesus. E, para surpresa do pastor, apesar, pensavam as pessoas, né, apesar da atitude daquela mulher, eu não estou dizendo que ela tenha agido de forma correta, que essa seja a melhor forma da gente demonstrar o mover de Deus em nós. Isso fica para uma outra pregação. Mas o que eu quero dizer com a história é que aquele homem confessou no final do culto que o que havia comovido ele era ver que uma pessoa tão humilde como aquela senhora não teve medo de se aproximar dele e não teve medo de estar ali perto dele, adorando a Deus daquela forma. Que ele viu que quem estava na igreja, que ele até então não conhecia, que era Deus, aquele espírito que estava na igreja tinha feito com que aquela mulher simples, porque ele era um homem que as pessoas não se aproximavam dele, porque elas tinham medo dele. E quando aquela mulher se aproximou daquela forma humilde, isso convenceu. Agora, foi a atitude da mulher? Não! Foi o Espírito Santo no coração dele, usando aquela atitude até difícil de compreender. Portanto, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é a música, não é a pregação, não é a eloquência, é o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu conheço histórias de pessoas que tiveram encontro com Jesus pegando um folheto caído dentro de um ônibus. A pessoa pegar o folheto no chão, ler aquele folheto, ser tocado pelo Espírito Santo e procurar uma igreja evangélica e ter um encontro com Jesus. Será que só eu tenho essas histórias? Há mais alguém aqui que tenha no seu coração histórias assim, no folclore, não é? Quantas histórias nós temos assim, nessa simplicidade ou nessa diversidade, o mover do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do Espírito. Assim, quando alguém se converte, isso é obra do Espírito Santo. E quando a pessoa aceita, confessa e se arrepende, ela nasce de novo. E o novo nascimento só é possível por causa do Espírito Santo. Porque o homem nasce de novo pela água, que é a palavra de Deus, e pelo Espírito Santo. É o que diz João, capítulo 3, versículo 5. Jesus disse, digo-lhes a verdade, quando ele estava falando com Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja,
É o Espírito Santo que coloca no coração do homem o selo da salvação. Você é uma pessoa tatuada. O seu espírito tem uma tatuagem, tem uma marca, tem um selo, tem um registro, tem um lacre. O selo do Espírito Santo. É o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Dessa forma, irmãos, todos que nasceram... Obrigada, Marquinhos. Precisa não, pode deixar, deixa ali atrás, aí eu bebo ali atrás. Desta forma, todos que nasceram de novo têm o Espírito Santo, mas nem todos que nasceram de novo foram batizados no Espírito Santo. Aqueles 12 homens de Éfeso, eles tinham o Espírito Santo. Obrigada, mas eu vou fazer questão de beber, porque o trabalho que você teve para fazer toda esse instrumental aqui, eu não posso, né? E vou aproveitar todo o golinho, né? Porque teve um trabalho tremendo, né? Olha só. Ele desmontou o negócio lá da planta, trouxe com a bandejinha, limpou a bandejinha. Só Marquinhos é show, né? Bom, aqueles 12 homens de Éfeso, eles tinham nascido de novo. Eles tinham sido batizados nas águas. Eles tinham confessado a Jesus, tinham se arrependido de seus pecados, mas eles não eram ainda batizados no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo, além de uma promessa? Além de uma promessa, o batismo no Espírito Santo é uma mudança. E é isso que eu quero pontuar para você e para mim nessa noite. É uma mudança de paradigma. O batismo com o Espírito Santo, diz a Bíblia, que é um revestimento de poder. Atos capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Isso, Jesus ressurreto, estava com os discípulos durante aqueles 40 dias em que ele ficou sobre a face da terra, e ali ele revelou muitas coisas aos discípulos. Enquanto num dia ele estava com os discípulos comendo, acontece isso aqui. E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vejam, irmãos, olha, preste atenção no que aconteceu aqui, porque o que acontece aqui traz a grande questão que envolve o batismo com o Espírito Santo. Até agora, olha só, Jesus tinha sido preso, Jesus tinha sido martirizado, crucificado e ressuscitado no domingo pela manhã. Durante 40 dias, Jesus estava caminhando com os discípulos, depois de ressurreto, compartilhando com eles muitas coisas sobre o reino de Deus. E durante um daqueles momentos, enquanto ele comia com eles, Jesus começou a dizer para eles que eles seriam revestidos de poder quando recebessem o batismo com o Espírito Santo. Aí qual é a pergunta deles? O que eles perguntam para Jesus? Depois que Jesus... Vamos lá no texto, fica com o texto aberto, que é muito importante essa passagem. Atos capítulo 1, versículo 6 a 8. Vou ler de novo aqui, junto com você. Atos 1, de 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor... eu vou começar do versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu:
Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que os discípulos perguntaram para Jesus? Senhor, é neste tempo que vais o quê? Restaurar o reino de Israel. Olha só, eles estavam batendo ainda na mesma tecla. Pim, 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 pim. A mesma história. Durante os 3 anos e meio em que Jesus exerceu seu ministério e levantou esse grupo de discípulos, eles esperaram isso. Eles esperaram que a obra de Deus fosse essa. Que Jesus estava ali para isso, para restaurar o reino a Israel. Eu fico imaginando quantas vezes eles sonharam com isso. Quantas vezes eles discutiram isso entre eles. Poxa, vai ser bom, né? Poxa, o que você acha, né, Pedro? Vai ser tão bom. Jesus vai colocar os romanos para fora. Jesus vai expulsar os romanos, nós vamos ter novamente a nossa nação, nós seremos novamente livres, e vai ser tão bom, né? Puxa, como é que vai ser? Vai ser bacana, porque a gente não vai precisar mais pagar o imposto a César. Você consegue imaginar junto comigo quantas vezes esses pensamentos, esse sonho ocupou o coração dos discípulos? E Jesus sempre dizendo, olha, eu vim para uma coisa muito maior. Eu vim para uma coisa muito maior. E eles estão, tá bem, mas o Senhor vai restaurar o reino a Israel, né? Eu vim para uma coisa muito maior. E agora, depois da ressurreição, eles acompanharam tudo, viram o Senhor ser crucificado e ressuscitado. E eles ainda estão fazendo a mesma pergunta. Senhor, vamos receber o Espírito Santo? Opa, que bom, mais uma coisa que Deus vai fazer por nós para restaurar o reino a Israel. Não. E aí eu olho para mim e me encontro na mesma categoria quando eu não estou cheia do Espírito Santo. Quando eu não estou cheia do Espírito Santo, eu volto a bater nas mesmas teclas. Já repararam isso? A gente volta aos mesmos assuntos. A gente volta aos mesmos questionamentos. Mas repara-se, quando você é cheio do Espírito Santo, você não sai. Você não é retirado do lugar da mesma tecla. E a sua visão se amplia. E você diz, não, Deus tem coisa muito maior. Os planos do Senhor são muito mais elevados. E o que eu entendo e o que eu aprendo é que essa é a função principal, eu posso chamar assim, do batismo com o Espírito Santo. É mudar. Mudar de paradigma. Muita gente se preocupa com as evidências do batismo com o Espírito Santo. Se eu não falo em línguas, eu não fui batizado. Esqueça isso. Não há nenhuma garantia bíblica de que o falar em novas línguas, o falar em línguas estranhas, seja a única característica de que alguém realmente tenha sido batizado no Espírito Santo. São vários dons, são 12, não são? 12 dons espirituais, dons de curar, profecia, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, acho que são 12, né? Palavra de sabedoria, está lá em 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ver quantos dons o Espírito Santo dá quando alguém é batizado com ele. Olha os dons que são oferecidos no batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do 1º versículo, diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos,
de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, por que a igreja elegeu a variedade de línguas como a única confirmação do batismo no Espírito Santo, se são 12 dons? Uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo, não falar em línguas, mas ela pode receber palavra de sabedoria. Sabe o que é palavra de sabedoria? É quando aquele amigo vem para você e manda, assim, uma pergunta bem capciosa, bem difícil de ser respondida, e aquela pergunta pode levar a consequências desastrosas. E aí você dá uma resposta que você sabe que não veio de você. Você sabe que aquilo não veio do seu coração. E quando você dá aquela resposta, a pessoa... Por exemplo, Jesus Cristo, usando a palavra de sabedoria. Senhor, é lícito pagar imposto a César? Responde Jesus com a palavra de sabedoria. De quem é a imagem na moeda? De César, responde o povo. Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é palavra de sabedoria, isso é dom. Palavra de conhecimento. Há pessoas que têm esse dom, discernimento de espíritos, a pessoa sabe discernir. Às vezes uma coisa que tem uma aparência que vem de Deus, mas aquele que tem discernimento de espíritos sabe que aquilo ali não é Deus. Ou o contrário, uma coisa que tem a aparência que não é de Deus, mas aquele que tem discernimento de espírito sabe que aquilo procede do Senhor. Fé, dons de curar, operação de milagres, não é o que diz aqui? Variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia. Então, irmãos, a grande característica do batismo com o Espírito Santo é a mudança. É a mudança de paradigma. É a mudança na maneira de enxergar as coisas. Até agora, os discípulos continuavam presos a uma perspectiva pessoal. Mesmo depois de terem acompanhado o sofrimento de Jesus e de estarem agora conversando com ele ressurreto, eles ainda continuavam presos à ideia de que Deus, ou de que Jesus teria vindo basicamente ou principalmente para restaurar o reino de Israel. Então, Jesus retorna à promessa do batismo com o Espírito Santo para mostrar a eles que esse batismo poderia revesti-los de poder, poder para que eles se tornassem suas testemunhas no mundo inteiro e, acima de tudo, poder para mudar a perspectiva deles. Porque muda. A partir daqui, eles não perguntam mais isso. Pode ler Atos dos Apóstolos inteiro. Depois do batismo com o Espírito Santo, você não vai encontrar mais os discípulos preocupados com isso. Não vai encontrar. Com a restauração do reino de Israel. Agora, a preocupação deles é testemunhar ao mundo a vida e o sacrifício de Jesus.
quê? Porque eles foram revestidos de poder para mudar a perspectiva deles. Para sair daquele lugar de sempre. E para aquele que já é batizado no Espírito Santo, a gente precisa buscar a renovação constante. E mais do que isso, o estarmos cheios de Deus. Porque pode reparar na sua vida se, quando você está cheio da presença de Deus, se você não encara as coisas de uma forma diferente. E quanto mais a gente volta a bater nas mesmas teclas, menos cheios do Espírito Santo nós estamos. É um sintoma. Quanto mais cheios do Espírito Santo estamos, menos batemos nas mesmas teclas. Quanto menos cheios do Espírito Santo estamos, mais batemos nas mesmas teclas. Lembra dos momentos em que você se sentiu avivado pelo Espírito Santo? Você se preocupava com as coisas que talvez você esteja se preocupando hoje? Ou tudo o que você queria era adorar, lembra? Quando a gente está cheio de Espírito Santo, tudo que a gente quer fazer é adorar. É estar com Ele, é ouvir, é senti-lo, é descobrir o nosso significado na presença, o significado da nossa vida na presença dEle, cada dia mais. Eu fico pensando, fazendo uma comparação em como as pessoas podem viver suas vidas, e aí eu me incluo nisso, presas a determinadas ideias acerca de Deus, presas a determinadas ideias acerca da obra de Deus, porque elas ainda não podem ouvir claramente os conselhos do Espírito Santo. Lembre-se disso, ele é o quê? Ele é o conselheiro. Ele foi enviado para aconselhar a Deus. É a voz interna que nós sabemos que não vem de nós e que diz para a gente: você está sentindo isso por causa disso. É porque você ainda não fez morrer essa parte da sua natureza. É porque você ainda sente desejo e atração por esse tipo de coisa que você está se sentindo dessa maneira. Esse é o mistério do batismo com o Espírito Santo. Uma comunhão mais íntima com Ele. Revestimento de poder para vencer o mal e ser uma testemunha de Deus. E o desenvolvimento dos dons espirituais que são recebidos no momento do batismo. Eu tenho quase absoluta certeza que se eu perguntasse: quem aqui tem conta bancária? Tem alguém aqui que não sabe quanto tem na sua conta bancária? Que bom, tem algumas pessoas. Teve mais gente que levantou a mão. Você não sabe quanto tem na sua conta bancária, mas olha, não sabe. Mas como foi menos do que os que levantaram a mão. Quem aqui sabe quanto tem na sua conta bancária? A maioria de nós sabe. Né? Quem aqui sabe, não precisa levantar a mão, que dons recebeu no momento em que foi batizado com o Espírito Santo? Não precisa levantar a mão, pergunta para você. Quem aqui sabe que dons recebeu quando foi batizado com o Espírito Santo? Porque são diga. Visão. É um dom que se encaixa talvez na revelação, no discernimento de espíritos, porque muitas vezes as visões são para o bem, né? Para você ver, por exemplo, uma pessoa doente, você saber que uma pessoa está doente, ou ver um espírito maligno que se aproxima, não é isso que é visto? Pode estar incluído, porque não é citado aqui como dom, mas pode ser, como é que se diria isso? Uma vertente, né?
ou um acessório de um outro dom, como, por exemplo, como Alex citou, talvez palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, enxergar as coisas para poder aconselhar, para dizer, olha, eu estou vendo como o irmão Serginho tem dom de visão. E muitas vezes ele vê as pessoas acompanhadas de espíritos malignos. Ele cansou de falar isso para mim. Uma vez a gente estava num restaurante e veio um garçom nos atender e ele olhou para o garçom. Eu já conheço aquele jeito dele olhar, né? Ele olhou para o garçom, depois ele virou para mim e disse, o rapaz não está sozinho. O rapaz não está sozinho. Não estava puro. E o rapaz, de fato, irmãos, olha, o rapaz encurvado. Assim você via que ele estava carregado mesmo. E o Serginho falou assim, ele não está sozinho. Ele viu um espírito maligno que chegou junto com a pessoa. Então, irmãos, por que eu fiz a comparação com a conta bancária? Engraçado, né? Como a maioria de nós, incluindo eu, sabe exatamente, ou pelo menos não exatamente, mas a grosso modo, quanto tem na conta bancária. Mas não sabe, às vezes, que dons recebeu quando foi batizado do Espírito Santo. Por quê? Porque é uma riqueza muito maior. É uma riqueza muito maior. E olha, a gente pensa em dinheiro como o quê? Segurança, mobilidade, independência, poder. Não é isso que o dinheiro traz? O dinheiro traz poder, o dinheiro traz sensação de segurança, o dinheiro traz sensação de mobilidade. Agora, não tem nada mais poderoso do que o Espírito Santo. O dinheiro acaba. Palavra de sabedoria, se você recebeu, nunca se acabará dentro de você. Eu creio firmemente na necessidade da gente buscar o batismo com o Espírito Santo para receber esse revestimento de poder, para receber os dons espirituais e, principalmente, para receber uma nova perspectiva de vida. Porque talvez, como os discípulos, a gente esteja batendo nas mesmas teclas. Ah, Deus, eu não tenho isso. Ah, Deus, eu não tenho aquilo. Ah, Deus, me falta isso. Ah, Deus, me falta aquilo. E, de repente, você percebe que quando você é cheio do Espírito Santo, eu me lembro de muitas vezes, momentos pontuais da minha vida, em que eu fui encharcada do Espírito Santo. Eu estava me lembrando isso enquanto fazia a mensagem nessa noite, de um momento muito especial que eu tinha voltado de um congresso. Eu tinha voltado de um congresso, eu acho que foi um congresso da Vinde, que era o reverendo Caio Fábio, há muitos anos atrás, quem presidia e administrava esses congressos, e era espetacular, era uma coisa inenarrável. Aquele homem abria a Bíblia no congresso ali para a gente, às vezes 2.000 pessoas no auditório. Ele falava, às vezes, quase 2 horas. A gente ficava assim, ó. Ninguém queria sair. Às vezes ele terminava o culto, porque ele dizia, gente, eu vou ter que terminar, porque já está ficando tarde, e eu sei que está cansativo, mas as pessoas não queriam levantar e ir embora. As pessoas queriam ficar, queriam mais. E aí eu me lembro que eu voltei desse congresso, eu lembro disso nitidamente, que eu voltei desse congresso tão cheia do Espírito Santo, que na noite que eu cheguei em casa, eu liguei a televisão da minha casa. E quando eu liguei a televisão, eu fui passando os canais, eu falei, meu Deus, não tem nada que preste. Eu desliguei a televisão e falei, e aí eu tive uma noção do quanto aquilo que eu estava assistindo na televisão era distante daquilo que eu tinha presenciado e experimentado naquele final de semana naquela cidade de São Paulo. Infelizmente, isso vai passando. Vai se esvaindo dentro da gente, e aí a gente volta a gostar do programa de televisão, do entretenimento, e a gente vai perdendo, né? É como se a gente visse uma luz muito forte
mas essa luz se apagasse. E aí você só tem lembrança da luz. Mas não precisa ser assim. Amém? Nós podemos viver. Eu não vou dizer, como foi dito no culto desde o início nessa noite, como Elias disse, às vezes o que é mais importante não é fazer, mas é querer fazer. Se pelo menos a gente quiser que a nossa vida seja cheia, quiser ser batizado, quiser que a nossa língua seja controlada pelo Espírito Santo, que os nossos olhos sejam controlados pelo Espírito Santo, mas não nesse sentido mecânico, como se ele fosse lá realmente mexer, não, é no sentido de você não ter, ninguém mandou eu desligar a televisão naquela noite, ninguém me disse para fazer isso. Mas é que eu acho que talvez a frase seja essa, né? Alguém que tinha visto o sol não conseguia se contentar com a chama de uma vela. E aí eu preferi apagar a chama da vela. Porque naquele final de semana eu tinha visto o sol. E aí a chama daquela vela era tão pobre diante daquilo que eu tinha visto. E isso está sendo oferecido a você todos os dias da sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.